E aí galera, depois de aguardarmos muito ansiosos por uns 3 meses, desde a última postagem oficial do nosso querido Dracanthus, hoje finalmente a gente recebeu um novo devlog nos informando a progressão do desenvolvimento do MMORPG. No artigo de hoje ele nos explica algumas funcionalidades do jogo, como por exemplo seu mundo aberto, assim como algumas novas opções de customização dos heróis. E falando neles, aproveitaram também para nos mostrar um pouco mais de gameplay da nossa divina Marli e do agressivo E-Hall, ambos em ação no mundo aberto contra inúmeros inimigos. A gente vai começar analisando aqui brevemente o novo vídeo de gameplay que eles liberaram, mostrando um pouco, o gameplay da sacerdotisa Marli, que tem habilidades mais de suporte através de suas curas e escudos, mas que também consegue atacar utilizando a sua luz divina. E junto com ela, em grupo, temos o E-Hall, que é um elfo mais voltado para o DPS, empunhando uma espada dupla, no estilo de Darth Maul, com muita agilidade e acrobacia, que permite eliminar os inimigos com muita rapidez. A dupla se aventura um pouco pelo ambiente, com o objetivo principal de procurar e resgatar um NPC chamado Baltino. No caminho, a gente encontra um outro NPC chamado Marcelo, que depois de salvá-lo de uma águia gigantesca, que eu acredito que seja um inimigo elite, porque ele parece muito poderoso, ele nos dá algumas pistas do paradeiro do Baltino. Uma das coisas que eu achei legal é que, apesar de a gente ter um objetivo bem claro nesse mapa, de resgatar o Baltino, temos também toda a liberdade de exploração do mapa, em busca de recursos, de alguns tesouros e até podendo domar alguns bichinhos pelo caminho. A dupla vai explorando a floresta, realizando alguns puzzles até encontrar a caverna onde provavelmente o NPC se encontra. Ao se aprofundar um pouco pela caverna, derrotando todos os goblins que tiverem no caminho, a gente finalmente encontra o Baltino, que está preso no tronco, quase morto, mas antes de conseguir salvá-lo, precisamos antes de uma última batalha mais decisiva. E para variar, todo esse conteúdo do Dracanthus sempre parece ser bem divertido e desafiador. Nada melhor do que jogar em grupo para ter aquele suporte DPS cobrindo todas as necessidades básicas. Obviamente, galera, que eu passei por cima de muito gameplay, mas caso vocês queiram ver por completo, eu vou deixar o link abaixo, beleza? E com isso dito, galera, vamos dar uma conferida agora no que foi desenvolvido nesses últimos 3 meses para o Dracanthus. Primeiro, eles falaram um pouco sobre a customização de nossos heróis, que com certeza é um ponto importantíssimo para os MMORPGs, Afinal, queremos eliminar os inimigos no maior estilo possível. Cada um dos heróis terá uma quantidade absurda de opções de customização, que é incrível para um jogo que está utilizando o pixel art, porque a gente sabe o quanto trabalhoso fazer isso aqui é, Poderemos, por exemplo, mudar as cores de várias partes de nossas armaduras ou roupas, assim como skins completamente diferentes para nossos heróis, permitindo inclusive escondermos a carequinha do nosso querido Byron com um chapéuzinho no estilo de Gandalf. A equipe nos fala que todas essas paletas de cores dos personagens vão ser inicialmente bloqueadas, mas poderemos desbloqueá-las utilizando tintas que podem ser dropadas através de várias recompensas de gameplay. Essas tintas vão poder também ser compradas ou vendidas entre jogadores, então com certeza será uma ótima moeda de comércio, porque todo mundo vai querer todos os tipos de cores diferentes. A ideia é até no lançamento termos cada um dos heróis com 6 skins completamente únicas, tendo até esse momento concluído 10 dos 21 heróis que vão estar disponíveis no lançamento. Então a gente está basicamente na metade desse trabalho, Depois eles falaram um pouco sobre o mundo aberto, que chegamos a ver também um pouco no gameplay de hoje. A ideia é desenvolver um mundo com mapas conectados, onde possamos encontrar cidades, NPCs e biomas que tenham uma progressão e façam sentido, A ideia é justamente incentivar os jogadores a explorarem os mapas, incluindo cavernas com baús, puzzles, alguns recursos e uma grande variedade de atividades que vão enriquecer o mundo de Dracanthus, tornando ele cada vez mais vivo. E essa é uma das partes do jogo que eu mais gosto, afinal a gente joga MMORPG pelo seu mundo persistente, com NPCs para interagirmos e muita exploração, mas que seja recompensadora. Foram feitas também várias melhorias para os sistemas de NPCs, que vão servir não só como comerciantes e entregadores de missões, mas também vão contar toda a parte da história do jogo através de seus diálogos. Outra coisa que foram concluídas nesses últimos meses foram vários itens que podem ser dropados de inimigos ou então ao finalizarmos algumas missões, podendo ser, por exemplo, recursos, equipamentos, receitas de crafting e os artefatos.
que, caso você não saiba, serão itens que a gente vai poder adquirir durante o gameplay, permitindo a gente adicionar 2 novas habilidades ativas em qualquer um dos heróis de nossa conta. E apesar de serem habilidades um pouco mais genéricas, afinal vai funcionar para qualquer um dos heróis, são habilidades muito importantes que vão ajudar a gente a moldar a build de nossos heróis. Por fim, eles mencionaram que também concluíram o desenvolvimento de vários chefes principais, cada um deles possuindo de 3 a 4 fases durante as lutas, né? Que vão ter muitas mecânicas e ataques únicos. A gente já chegou a ver aqui várias batalhas nos vídeos de Dracantos contra poderosos chefes, que com certeza não vai ser fácil e vai deixar muitas pessoas no chão. E junto com os chefes, eles também desenvolveram nesses últimos meses vários novos pets. Eles atualmente estão com mais de 150 prontos para o lançamento, que sinceramente para mim é uma loucura. Mas nada que a gente não possa esperar, né, da incrível equipe do Dracantos. Por enquanto, galera, essas foram as atualizações desse devlog de outubro. Tudo para mim foi incrível e empolgante, valeu a pena a gente esperar e com certeza é um dos MMORPGs mais aguardados de 2025 para mim e muita gente. Obviamente eu passei por cima de algumas informações, mas caso vocês queiram ver a postagem completa, eu vou deixar o link do artigo abaixo, beleza? E só para lembrar, galera, que o Dracantos já ainda tem previsão de lançamento para o meio de 2025. Em outras palavras, se tudo der certo em seu desenvolvimento, em aproximadamente uns 9 meses teremos em mãos o MMORPG. Vale lembrar também que é bem comum nos MMOs a gente ter fases de testes. Então também existe essa chance de a gente conseguir jogá-lo alguns meses antes de ele ser lançado numa versão alfa ou beta. Mas por enquanto não tem nada confirmado, beleza? Qualquer outra novidade eu trago aqui pro canal o quanto antes. E até lá, obrigado por assistirem, galera. Vejo vocês na próxima. Falou!